Você que costuma voar visual, pode voar visual no topo com uma camada de 8 oitavos? E a separação das nuvens? Posso voar colado nas nuvens, separado apenas 100 pés delas? E para fazer um voo noturno visual, se for local ou se for uma viagem de Brasília para Fortaleza, quais são os requisitos da aeronave e do piloto? Esse vídeo responderá a todas essas perguntas e abordará vários outros assuntos relacionados às regras de voo visual. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de provas da Força Aérea, da Embraer e da ANAC, e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos relacionados a regulamentos e aviação em geral. Olá! As regras de voo visual são definidas pela IMA 100-12. E no voo de hoje, vamos ver quais são essas regras e como segui-las para se manter VFR durante todo o voo. Bom, inicialmente é importante que não se confundam alguns conceitos. Não se confunda o que são regras de voo com condições de voo. As regras de voo são VFR e IFR, o Visual Flight Rules e o Instrument Flight Rules, que são as regras de voo. Não confundir isso com as condições de voo, VMC e MC, o Visual Meteorological Conditions e o Instrument Meteorological Conditions. É importante então separar o que é regra de voo de condições de voo. Então aqui um exemplo do que é VMC, uma condição de voo muito boa para voo visual, da condição IMC, onde tem uma deterioração das condições meteorológicas. E como é que funciona essa interação entre as regras e as condições? Bom, para fazer um voo IFR, você pode estar IMC ou VMC e voar segundo as regras de voo por instrumentos. No entanto, para voar visual, segundo as regras de voo VFR, você necessariamente tem que estar nas condições para voo visual. Quem determina as regras para voo VFR é o DCEA, que é um órgão do Comando da Aeronáutica, através da ICA 100-12, que é uma instrução do Comando da Aeronáutica. A última edição é de 2016. Então, a ICA 100-12 é o documento que vai ter todas as regras para você voar visual. Bom, vamos esmiuçar então a ICA 100-12. Primeira coisa, essa tabela com os mínimos de visibilidade e de distância de nuvem em condições VMC. Então, quando você está VMC, o que é obrigatório para voar VFR, como nós vimos, você tem que ter uma separação das nuvens de pelo menos 1.000 pés verticalmente e 1.500 metros horizontalmente. Isso depende do tipo de espaço aéreo, se ele é Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox ou Golf. Se vocês não se lembram bem dessa classificação dos espaços aéreos, não tem problema, porque semana que vem o vídeo que vai ser publicado é justamente sobre isso, as classificações e as explicações sobre cada espaço aéreo. De toda forma, nós vemos que, de forma geral, é basicamente isso, 1.000 pés de separação vertical das nuvens. Então, as nuvens têm que estar acima ou abaixo da gente, não mais perto do que 1.000 pés, e horizontalmente separado 1.500 metros. Também vemos que a visibilidade predominante ela é de 5 quilômetros, pelo menos, para voos abaixo do nível 100 e 8 quilômetros se acima do nível 100. A maioria dos aviões experimentais e aviação geral, de forma geral, voa abaixo do nível 100. Então, seriam esses 5 quilômetros. Ou, se passar do nível 100, for mais para cima, 8 quilômetros. E o limite de velocidade são 250 nós quando voando abaixo do nível 100 ou 380 nós acima do nível 100. Para as aeronaves da aviação geral e aeronaves experimentais, também isso não vai ser problema, porque raramente uma aeronave vai passar dessa velocidade. Lembrando que isso é velocidade indicada, não velocidade verdadeira. Então, dificilmente uma aeronave dessa categoria vai passar de 250 nós e muito menos de 380 nós. A ICA 100-12 prevê que para se manter VFR voando sobre nuvens, você precisa ter uma visibilidade de pelo menos 50% do solo ou da água, ou seja, as nuvens não podem obstruir mais do que a metade da sua visão. Então, com 4 oitavos de cobertura, você ainda está VFR. Com 5 oitavos de cobertura ou mais, você não atende mais às regras de voo VFR. Outro ponto também importante é o nível máximo para se voar visual é o 145, porque acima disso, do 150 para cima, já é considerado regras de voo por instrumento. E também ele prevê aquelas velocidades que nós vimos na tabela anterior.
máximo de velocidade para voar visual, 380 nós acima do nível 100 e 250 nós do 100 para baixo, isso velocidade indicada. E para decolar, pousar, entrar na TZ ou no circuito de tráfego, quais seriam os mínimos? Bom, os mínimos para voar no circuito de tráfego, pouso, decolagem, é teto igual ou superior a 1.500 pés e visibilidade no solo igual ou superior a 5 quilômetros. Isso que está previsto na ICA 100-12 para você voar VFR e na decolagem e no pouso. No entanto, a portaria número 204 do DGCEA de 8 de novembro de 2018, lembrando que ela é posterior então à ICA, que é de 2016, ela estipulou que o teto continuará sendo o parâmetro utilizado para definir a operacionalidade de um aeródromo, se é VFR ou IFR. Então, para a gente estar VFR para o circuito de tráfego, o campo está operando VFR, ficou o teto como parâmetro para essa definição, e seria então o teto igual ou superior a 1.500 pés. E o VFR especial? O que é isso? Bom, o VFR especial é uma situação em que você vai continuar voando segundo as regras de voo visual, porém com uma condição de meteorologia degradada em relação ao que nós vimos anteriormente, que eram os 1.500 pés de teto e os 5 quilômetros de visibilidade. Nesse caso do VFR especial, o teto baixa para 1.000 pés e a visibilidade no solo para 3 quilômetros. E onde é que eu posso voar nessas condições de VFR especial? Você só pode voar nessas condições de VFR especial dentro de uma CTR ou dentro de uma TMA. Tanto que quem lhe autoriza a fazer isso é o APP. E como isso funciona? Por exemplo, eu vou decolar e o teto está 1.100 pés, ou seja, está abaixo dos 1.500, que é o preconizado pela regra de VFR, mas está acima dos 1.000, que é do VFR especial. Então eu pergunto para a torre, peço para a torre se eu posso decolar VFR especial. A torre vai coordenar com o APP, que é quem autoriza isso. Em conseguindo essa autorização, ela vai nos repassar essa autorização e nós estaremos então autorizados a decolar com esse teto de 1.100 numa condição de VFR especial e podemos então voar dentro da CTR ou da TMA nas condições de VFR especial autorizados então pelo APP. A altura mínima para se voar VFR sobre cidades, povoados ou lugares habitados é de 1.000 pés, e aí no caso ele considera 1.000 pés sobre o mais alto obstáculo num raio de 600 metros em torno da aeronave. Se você estiver voando sobre um lugar que não é habitado, não tem cidade nem nada embaixo, aí essa altura passa para 500 pés sobre o solo ou a água. A comunicação, quando voando VFR nos espaços aéreos classes Bravo, Charlie e Delta, ela é mandatória, e aí as aeronaves são obrigadas a ter um rádio para se comunicar com a ATC. Já nos espaços aéreos Echo, Fox e Golf, as aeronaves que estão em voo VFR não estão sujeitas à autorização de controle dos órgãos ATS. Eles recebem desses órgãos só informação de voo e alerta. Se vocês não lembram desses espaços aéreos, essa sopa de letrinhas aí desses espaços aéreos, não se preocupem que semana que vem o vídeo vai ser exatamente sobre isso, para todo mundo se relembrar, né, de quais são as classes dos espaços aéreos. Quando voando VFR, o piloto tem a responsabilidade de providenciar sua própria separação, tanto dos obstáculos quanto das outras aeronaves, exceto se você estiver voando no espaço aéreo classe Bravo, onde a separação entre as aeronaves vai ser responsabilidade do órgão ATC. Então, é muito importante que o piloto que está voando sobre as regras de voo visual fique olhando para fora e monitorando o tempo inteiro obstáculos e outras aeronaves. O voo VFR também pode ser feito à noite, mas para você executar um VFR noturno, o piloto tem que ter habilitação IFR e a aeronave tem que estar homologada IFR. Essas duas condições têm que ser seguidas. Por exemplo, você quer decolar de Lajes e ir até o campo de Marte à noite. Você tem que estar com a sua habilitação IFR e a sua aeronave tem que ser homologada IFR. Bom, há algumas exceções para os voos que são realizados exclusivamente em ATZ, CTR ou TMA, ou em locais que não tem nenhuma dessas ATZ, CTR ou TMA, se você decolar e ficar num raio máximo de 27 milhas náuticas do aeródromo de partida. Se você cumprir então essas condições de estar dentro de uma ATZ, CTR ou TMA, ou não se afastar mais de 27 milhas, no caso onde não existam
essas áreas, basta que a sua aeronave esteja homologada para VFR noturno e o piloto esteja habilitado VFR. Nesse caso, o piloto tem que ter no mínimo um PP, porque a habilitação de piloto desportivo não prevê o voo noturno. Então, recapitulando, você quer viajar com a sua aeronave VFR noturno, você tem que ter habilitação IFR e a aeronave está homologada IFR. Mas se você quer fazer um voo local, noturno, na CTR, ou até no máximo 27 milhas do seu aeródromo, basta a sua aeronave estar homologada para VFR noturno e você ter um PP para poder fazer, para poder exercer as prerrogativas de fazer voo noturno. Assim como no IFR, no VFR, os níveis selecionados para executar o voo são dependentes da proa. Se você vai fazer um voo e a proa do seu voo ela está entre a proa 180 e a 359, você vai usar os níveis pares, que é o 45, 65, 85 até o 145. Se a sua proa é norte até 179, aí você vai usar os níveis ímpares, 35, 55, 75 e assim por diante até o nível máximo 135, exceto quando autorizado pelo ATC. Se você tiver algum problema relativo à meteorologia ou qualquer outro motivo e perguntar ao ATC e ele te autorizar, você pode então voar nesses níveis. Mas se você não tiver uma autorização expressa do ATC, deve respeitar essa tabela para fazer os seus níveis, escolher níveis pares ou ímpares de cruzeiro em função da proa que está sendo mantida. Agora, um tópico bastante importante. Estamos voando visual VMC, nas condições VMC, que é um requisito para seguir as regras de voo VFR, e as condições meteorológicas deterioram. Está passando para IMC e com essas condições eu não vou mais conseguir manter as regras VFR. O que eu faço? Bom, se a minha aeronave é homologada IFR e eu sou habilitado IFR, eu posso solicitar autorização para voar de acordo com as regras de voo por instrumentos. Mas e se a minha aeronave não é homologada ou eu não tenho a habilitação para a VFR? O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que manter VMC o tempo todo. Seja negociando com o controle uma autorização para mudar a sua rota ou seu nível para você prosseguir para seu destino alternativa, ou se você não conseguir essa autorização, você vai ter que abandonar aquele espaço aéreo onde é requerida essa autorização para um espaço aéreo não controlado, e aí você varia o seu nível e a sua rota de forma a manter VMC. Existe também o caso que se você estiver voando dentro de uma TMA ou dentro de uma CTR, você pode pedir o VFR especial, como nós vimos num tópico anterior. De toda forma, você tem que manter as condições VMC para poder continuar voando de acordo com as regras VFR, a menos que você seja habilitado IFR, sua aeronave seja homologada IFR e você solicite autorização para trocar as regras de voo. Além do enorme risco que é voar instrumento, se a gente não é habilitado para voar instrumento, a nossa aeronave não é homologada, que aliás é um dos maiores fatores causadores de acidentes na aviação geral, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, no artigo 302, ele prevê multas para quem realiza voo por instrumento com aeronave não homologada, ou quem realiza voo por instrumentos com tripulação que não está habilitada para isso, ou se você operar uma aeronave com plano visual quando as condições meteorológicas estiverem abaixo dos mínimos previstos para esse tipo de operação. Então, todas essas infrações estão tipificadas no CBA, no artigo 302. Além do que eu disse, é também, principalmente, um caso de insegurança de voo. No vídeo de hoje, vimos que os voos VFR eles são previstos pela ICA 100-12 e regulados por ela. A diferença entre as regras de voo e condições de voo, que as regras de voo, então, IFR e o VFR, as condições de voo VMC e IMC, os mínimos de visibilidade e distância das nuvens, então, se manter sempre afastado verticalmente 1.000 pés das nuvens, a visibilidade requerida predominante 5 km para voos abaixo do nível 100, 8 km acima do nível 100, afastar horizontalmente das nuvens pelo menos 1.500 metros. Vimos as condições para voo VFR tanto no tráfego quanto em rota. No tráfego, mínimo requerido 1.500 pés de teto e 5 km de visibilidade. E em rota, a altura mínima para você fazer o seu voo, o sobrevoo de áreas habitadas a 1.000 pés e áreas não povoadas 500 pés de altura. Vimos o VFR especial, que é quando você pode então ter uns mínimos menores de 1.000 pés de teto e 3 km de visibilidade para fazer o VFR.
O VFR noturno, que exige que a aeronave esteja homologada e o piloto habilitado para IFR, mas que se você for fazer um voo local, dentro de uma TMA ou de uma ATZ, ou de um local onde não tenha TMA ou ATZ até 27 milhas do aeródromo, você pode fazer com uma aeronave que seja homologada a VFR noturno e o piloto tendo pelo menos um PP. Vimos também o que fazer no caso de deterioração da meteorologia, que é passar para um voo IFR se você e a aeronave estão aptos a isso, se não, se manter VFR negociando com o controle uma mudança de nível de rota ou saindo desse espaço aéreo controlado para um espaço aéreo não controlado, mas mantendo o tempo todo as condições VMC. Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer sugestão ou dúvida, deixem nos comentários, eu vou responder a todas as dúvidas que estiverem nos comentários. E se inscrevam no canal, semana que vem tem vídeo novo. Bons voos!